Olá! Uma das disciplinas que dialoga com a paleografia é a linguística. Você sabe o que é a linguística? A linguística é a ciência que se preocupa em estudar os fatos da linguagem. É a ciência que se preocupa em estudar a linguagem humana. De modo geral, a linguagem é qualquer meio sistemático de comunicação, seja gestual, visual, oral e escrito. Para a linguística, centra-se o olhar na linguagem verbal, que pode ser tanto falada como escrita. O objeto de estudo da linguística é a língua. No entanto, o trabalho linguístico pode ser compreendido por diversas vertentes, e por isso a delimitação deste conceito só pode ser feita a partir da visão que se adota. A linguística descreve os fatos da língua da forma como eles são, e assim procura entender o seu funcionamento. É uma ciência complexa, porque ao trabalhar com seu objeto língua, muitas vezes precisa trabalhar ao lado de outras áreas. Por isso, a linguística, enquanto ciência, comporta várias ramificações, e para cada modelo teórico há uma forma diferente de se enxergar a língua. Uma dessas sub-áreas é a sociolinguística. A sociolinguística é uma área da linguística que enxerga a língua em relação com a sociedade, sendo o seu principal foco de análise a variação linguística. Para a sociolinguística, a língua é inerentemente variável. Uma outra sub-área da linguística é a psicolinguística. Neste ramo, a língua é entendida em uma relação entre linguagem e mente. O principal objetivo desta área é estudar os processos para aquisição de língua materna e também como ela se desenvolve a nível mental. Uma outra ramificação da linguística é o gerativismo. Na linguística gerativa, a linguagem é entendida como uma capacidade inata, ou seja, a capacidade do indivíduo de falar e entender uma língua é de natureza biológica. Nesta sub-área, a língua utilizada por uma criança não se reduz a uma simples repetição de sentenças. Trata-se de uma propriedade mental deste indivíduo, capaz de gerar sentenças inéditas. Há ainda uma outra área da linguística, que se chama linguística histórica. E é nesta ramificação da linguística que há um trabalho conjunto com a paleografia. Nesta sub-área, os linguistas centram seu olhar nas manifestações linguísticas que podem ser observadas ao longo do tempo, isto é, as mudanças linguísticas em perspectiva histórica. A mudança linguística é um processo de transformação pelo qual as línguas podem passar. Para realizar a sua pesquisa, os linguistas e historiadores fazem uso da paleografia, pois necessitam de textos que sobreviveram ao efeito do tempo. Será necessário, assim, trabalhar com transcrições de textos que lhes sirvam como material para suas análises. Nesse sentido, os textos transcritos pelos pesquisadores paleógrafos são fontes históricas, contendo dados linguísticos a serem analisados pelos linguistas historiadores. Como sabemos, em todas as análises científicas é necessário que os dados coletados sejam fidedignos para que os resultados finais não sejam corrompidos e falseados. Daí a importância de um trabalho de paleografia rigoroso para que as fontes e, consequentemente, os dados fornecidos aos linguistas e historiadores, sobretudo, sejam capazes de apresentar da forma mais adequada o estado de língua naquele tempo desejado. Fazer uma boa transcrição de textos históricos é fundamental para conhecer a língua desses textos. Assim como o trabalho paleográfico pode ser imprescindível para a linguística histórica também é fundamental no trabalho da paleografia, uma vez que nem sempre o pesquisador responsável pelas transcrições terá entendimento de toda a totalidade do que está escrito ali. Conhecer o estado de língua do documento
nos textos históricos auxiliará na decifração do texto, o que permitirá que o paleógrafo faça leituras corretas e elabore transcrições com menos lacunas e o maior rigor possível. É graças a esse trabalho conjunto e incansável entre paleografia e linguística histórica que o desenvolvimento de estudos diacrônicos tem contribuído para a formação de uma visão mais abrangente da história da língua. No Brasil, são inúmeros os pesquisadores que se preocupam com as transcrições de textos e análise linguística de documentos. Como exemplo, mencionamos um projeto de rede nacional, que é o Projeto para a História do Português Brasileiro, PHPB, através da qual grupos de pesquisa do Brasil inteiro se mobilizam para a construção de corpora linguísticos. Estes pesquisadores têm como objetivo promover o conhecimento e a descrição da realidade linguística brasileira nos seus pouco mais de 500 anos de história. Por isso, o foco está em transcrições e edições conservadoras de textos históricos recolhidos em distintos acervos de todo o Brasil. E como sugestão de leitura, para conhecer um pouquinho mais sobre a linguística histórica, recomendamos fortemente a leitura da obra de Carlos Alberto Paraco, Linguística Histórica. Aqui são as nossas referências, muito obrigado, e esse foi o nosso Filologia de A a Z.